Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, estou aqui para dar início ao nosso material aqui no YouTube de Cálculo 1. Eu vou seguir depois para Cálculo 2 também, mas vamos começar pelo Cálculo 1, por limites. Eu já tinha um canal no YouTube antes de Matemática Básica, agora eu estou tentando fazer sobre o cálculo diferencial e integral. Eu sou estudante de engenharia, eu estou no eu estou dessemestralizado atualmente, mas eu já estou na disciplina de cálculo 3 atualmente. E estou fazendo esses vídeos para incentivar e apoiar a comunidade de matemática do YouTube, da educação gratuita. Os limites, certo? Vamos lá. Para que servem os limites? Os limites, eles são a ferramenta do cálculo diferencial integral que a gente vai usar em determinadas situações como essa. Eu gosto sempre de utilizar situações e exemplos para a gente entender para que serve realmente essas ferramentas, que a gente vai estudar limites, derivadas, integrais e por aí por diante. Nessa função que a gente tem aqui, x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1, eu costumo utilizar ela muito quando eu vou ensinar limite para alguém. Vamos supor que você é um engenheiro e você está estudando uma determinada função. Uma função, sei lá, da posição pelo tempo. Nesse caso aqui, vamos nomear os eixos de y e x mesmo, para ficar bem simples. E tinha essa posição, né, uma função que é contínua. Vocês vão estudar mais para frente o conceito de continuidade de funções. Mas por via das dúvidas, função contínua é como essa, que ela está um corpo íntegro. E função descontínua quando ela vai até um ponto, determinado ponto x, e volta de outro ponto x, duas linhas, por exemplo. Ela é uma função descontínua, como vocês podem ver aqui, certo? Nesse caso é uma função contínua. Acho que você tem que reparar no seguinte caso. Nesse determinado ponto aqui, a gente tem a notação de uma bola, né, um círculo, uma bola não, um círculo semi-aberta, né? É um círculo que não tem nada no meio. Ele é diferente desse, é um círculo fechadinho. Quando você está com na matemática básica, a gente aprende isso no ensino médio. Quando você tem um círculo bem fechadinho assim, é porque o ponto está lá, ele existe. O zero, que é o x daqui, ele tem um ponto y, que é o 1. Conceito de funções, a gente sempre trabalha com pares ordenados, né? Você tem aqui, ou função sempre assim, a notação x e y. Esse caso aqui é nosso 0, 1. E se a gente for para outro ponto, a gente quiser estudar a posição, né, em x para 1 e o nosso y. Quem é o nosso y? Ele, como ele está aberto, esse aqui é um ponto para o y inexistente. Ele não tem um resultado em y. Então, como que a gente vai saber? Vamos supor que você precise saber o que acontece ali nessa região aqui, próxima ao x igual a 1, mas eu não sei o resultado de x igual a 1. Então a gente vai trabalhar agora com a palavra tendência, que é uma coisa que vocês vão escutar muito quando estiver estudando limites. Quando o x estiver tendendo a 1, já que a gente não pode estudar quando x é igual a 1, a gente vai estudar quando x tende a 1. O que é isso? É toda vez que o x vai se aproximando de 1. A gente não pode estudar o x igual a 1, mas a gente vai estudar o que está próximo de 1, tanto pela esquerda quanto pela direita. Alguns professores fazem tabela, explicam. Aqui eu quero ir direto ao ponto que vocês realmente vão usar quando estiverem uma questão. Eu não vou perder muito tempo com isso, porque eu pressuponho que vocês já estão ouvindo de alguma aula de limites. Isso aqui funciona mais como material de apoio. Então vamos direto ao ponto. Isso aqui o que acontece aqui é uma indeterminação. Como assim uma indeterminação? Vamos pegar nossa função aqui, f de x, x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1, e vamos estudar ela no ponto onde x é igual a 1. Então, a f de 1 é só substituir 1 menos 1, 1 ao quadrado menos 1. Isso aqui vai dar 0 sobre 0. Como a gente sabe na matemática, todo número dividido por 0 é uma indeterminação. Não tem o que se fazer aqui, é uma indeterminação. A gente não tem resposta para nada dividido por 0. Então,
a gente vai estudar os arredores do x igual a 1, como eu já falei para vocês. E como é que a gente vai estudar? Qual é a ferramenta? A gente pode fazer uma tabela e ir calculando cada vez que o x se aproxima a 1. Por exemplo, eu vou calcular aqui 0,9, 0,99 para ter um valor exato, mas isso aqui com o tempo vai ficando desgastante. Para isso que a gente tem a ferramenta do cálculo diferencial integral, que é o limite. E como é que a gente tem a anotação? Vamos lá. Limite de x tendendo a um número c, por exemplo, c que pertence aos números reais, de uma função f de x, certo? E nesse caso aqui a gente vai ter o limite quando x tende a 1 da nossa função x menos 1 dividido por x ao quadrado, eita, menos 1. E como que eu calculo isso aqui? Vamos lá. A gente vai descobrir diversas maneiras de calcular os limites ao longo do nosso estudo no cálculo. A gente vai só aprender por derivadas. Vai ficando cada vez mais simples quando vocês forem descobrindo novas ferramentas. Mas aqui eu vou ensinar uma maneira que normalmente é aceitada pelos professores em cálculo 1, sem pular etapas. Vamos lembrar um pouco da nossa matemática básica. Se eu colocar aqui e substituir simplesmente o 1 ali, a gente já viu que dá uma indeterminação. Não vai funcionar. Então, vamos tentar reescrever essa expressão matemática aqui de outra forma. A gente tem aqui o x menos 1 dividido por x ao quadrado menos 1. Beleza. Como que eu escrevo essa expressão matemática de outra forma? Esse aqui já é uma expressão bem simples, né? É x menos 1, não consigo fazer muita coisa com ela. Mas essa expressão aqui, reparem bem. X ao quadrado menos 1. Isso aqui lembra alguma coisa a vocês? Eu sei que lembra, mas pode estar emperrado aí no seu cérebro. Eu vou tentar lembrar você com a seguinte notação. Vocês lembram disso aqui do lado do ensino médio? Olha aqui, a propriedade que a gente vai usar bastante. Vamos lá. A ao quadrado menos b ao quadrado é igual. Aqui vai ficar um pouco apertado, agora que eu percebi, vou escrever aqui em cima. A ao quadrado menos b ao quadrado é igual a a menos b vezes a mais b. Já ouviram falar nisso aqui, né? Produtos notáveis. Então, se a gente reescrever x ao quadrado menos 1, lembrando que o 1 ao quadrado é ele mesmo, então eu posso escrever assim, x ao quadrado menos 1 ao quadrado, eu posso escrever da seguinte forma, x menos 1 vezes x mais 1. Olha que legal. Vamos transpor isso aqui para cá. Transcrever, certo? X tendendo a 1, limite de x tendendo a 1, de x menos 1 dividido por x menos 1 vezes x mais 1. Vamos bater isso aqui entre parênteses também. Olha só o que eu posso fazer aqui. Se eu tenho x menos 1 embaixo e x menos 1 em cima, eu posso cortar isso com isso, certo? Aí a gente pode escrever da seguinte forma. O limite quando x tende a 1 de 1 sobre x mais 1. Olha que legal. E agora é só vocês resolverem, né? É só vocês substituírem. Vamos lá. 1 dividido por 1 mais 1 dá meio. Então, o resultado de x desse y para o x igual a 1 é meio? Não. É a tendência, né? É o limite. Quanto mais você se aproximar de x igual a 1, você vai estar se aproximando do valor de 1 sobre 2, de meio. Porém, não quer dizer que o valor de x igual a 1, o valor para x igual a 1, seja y igual a meio. Não. Isso aqui está errado. Mas, quanto mais você se aproxima do x igual a 1, ou seja, quanto mais o x tender a 1, o resultado de y vai tender a meio. Certo? Essa é a nossa primeira aula sobre limites, uma introdução aos limites. Deve ser da
fazer da maneira mais simples possível.